Existe um conto do Luiz Fernando Veríssimo intitulado O Nariz, tá? Um conto que eu adoro e eu acho ele perfeito para a gente entender o conceito de normalização em Michel Foucault. Então eu vou deixar o link do conto, eu recomendo que vocês leiam o conto, talvez até antes de assistir o vídeo ou depois, mas enfim, mas o conto ele é bem rapidinho, tá? Ele tem vários livros, mas ele é muito fácil de achar na internet e eu acho que lendo esse conto, pensando no conceito de normalização, todo mundo consegue entender o que significa então a crítica Foucaultiana, embora de maneira um tanto quanto exagerada, né? Uma maneira um tanto quanto sarcástica. Mas isso não atrapalha a compreensão em momento algum, tá? Então, o que acontece? Vou resumir o conto, né? Eu preferia que vocês tivessem lido já, então, tá? Mas eu vou resumir o conto porque ele é muito rapidinho. É um dentista que ele, em algum momento, ele resolve que ele vai usar aqueles óculos, sabe? Que é um óculos, daí tem um nariz postiço e tem um bigodão, tá? O Luiz Fernando Veríssimo diz que ele fica parecido com o Groucho Marx. E o dentista ele coloca o óculos, então, né, que na verdade é toda uma máscara, e a mulher e a filha acham estranho e ele comenta, não, resolvi usar. Ele não dá grandes explicações. E daí a gente vai ver uma série de diálogos, né, dele com a mulher começa, no começo ela acha meio estranho, mas dá uma relevada, e depois ele literalmente sai para trabalhar com óculos. Os clientes também acham aquilo estranho, também dão uma relevada ali, né, mas o que esse cara, o que está acontecendo com esse cara? Será que ele está louco? E ele começa a insistir nisso. Isso é muito interessante, que ele começa a insistir e não dá satisfação. Ele simplesmente começa a usar um óculos com nariz e bigode. E o Luiz Fernando Veríssimo, que escreve muito bem, ele vai deixando, né, certa tensão e a gente se sentindo agoniado, querendo saber por que ele está usando o nariz e bigode, mas nunca acontece. Em momento algum a gente vai entender por que ele está usando esse nariz com bigode e óculos, tá? Ele inclusive tem uma conversa com o psiquiatra. O que acontece, né, o que o texto deixa claro é que ele continua sendo um pai e um marido maravilhoso, tá? Ele é um pai e um marido, não existia, né, pelo menos no texto assim, não existia reclamação da mulher enquanto marido, não existia reclamação da filha enquanto filha, não existia reclamação dos clientes, ele era um bom dentista. E, no entanto, quando ele começa a usar esse óculos, ele perde a mulher, ele perde a filha e ele perde os clientes. Ele vai para a infâmia. Até a recepcionista que trabalhava com ele há 15 anos pede demissão. Ele está discutindo com o psiquiatra vai dizer, você vai concordar que esse comportamento é um tanto estranho? Ele vai dizer, não, o comportamento dos outros que é estranho, eu continuo o mesmo. Eu só coloquei um bigode, um óculos e um nariz. Eu vou até ler esse trecho, tá? Esse trecho merece ser lido. Estranho é o comportamento dos outros, disse ele. Eu continuo o mesmo. 92% do meu corpo continua o que era antes. Não mudei a maneira de vestir, nem de pensar, nem de me comportar. Continuo sendo um ótimo dentista, um bom marido, bom pai, contribuinte, sócio do Fluminense. Tudo como antes. Mas as pessoas repudiam todo o resto por causa desse nariz. Um simples nariz de borracha. Quer dizer que eu não sou eu? Eu sou o meu nariz. O psiquiatra disse que talvez ele tenha razão, né? Mas sem entender direito. E o Luiz Fernando Veríssimo termina. O que você acha, leitor? Ele tem razão? Seja como for, não se entregou. Continua a usar o nariz postiço. Porque agora não é mais uma questão de nariz, é uma questão de princípios. Eu acho esse texto muito bom para a gente entender o conceito de normalização em Foucault, porque ele mostra o peso do normal. Vamos combinar, né, que se alguém fizesse isso realmente na vida real, ia ser estranho. É bem possível que se a pessoa insistisse, sei lá, durante um ano, a pessoa fosse perder mulher, fosse perder emprego, fosse perder credibilidade, né? Mas assim, ele não matou ninguém, ele não prejudicou ninguém, ele não fez nada de errado, pelo contrário, ele é um cidadão exemplar, mas ele tá com o nariz, né? Aquele nariz que ele não podia estar. Ele não podia estar porque aquele nariz destoa da normalização, ele destoa da normalidade, tá? Não estamos falando de normal, eu tô com uma doença, né? Então eu estou por causa da doença, a doença me faz mal, eu tenho um comportamento nocivo, né? Normalização não é isso, normalização é esse destoar da normalidade
por si mesmo, tá? Enquanto princípio, e como isso é uma grande ofensa à sociedade. Isso é uma grande ofensa ao modo como nós, indivíduos, achamos que as coisas deveriam ser, e mesmo sem ter nenhum argumento, né? O Veríssimo esfrega na nossa cara que não existe nada substancial pra gente condenar aquela pessoa. E, no entanto, a gente condena, a sociedade vai condenar qualquer um que fizer isso, tá? Então, isso é muito interessante para a gente entender a normalização, né? A normalização pela normalização, por si mesmo, tá? Normalização é algo que possivelmente existe em toda a sociedade e, claro, que no contexto de vigiar e punir, no contexto das análises Foucaultianas, ele está falando de uma normalização mais radicalizada, o desenvolvimento de tecnologias de normalização, instituições de normalização, tá? Escolas, enfim, né? Escolas que, inclusive, tem que normalizar uma série de coisas, né? As nossas palavras, o modo como a gente se veste, o modo como a gente se comporta, tá? Então, de certa forma, normalização é sobre você não poder destoar da normalidade, porque a normalidade é um princípio que vale por si mesmo. Então, junto com o Veríssimo, eu vou deixar, né, a reflexão para vocês sobre a questão de nariz e a questão de princípio, né? Como seria a vida, né? Como vocês reagiriam se alguém aparecesse com o nariz postiço? É isso, gente. Então, boa noite.